Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o sermão mais poderoso que você já ouviu na sua vida? É essa pergunta que, durante alguns dias, inquietou a minha alma. Eu parei e comecei a refletir e me perguntar qual foi o sermão mais impactante, aquele que mais me constrangeu, aquele que mais me confrontou, aquele que de verdade me levou a um novo estágio de transformação, aquele que quebrou o meu egoísmo, o meu achismo e me transportou para a graça e para o privilégio de servir a Cristo Jesus. Existem tantas lições bíblicas que estão sendo construídas dentro de nós que por vezes nós esquecemos das lições menores. Fazendo um paralelo sobre isso, eu tenho sempre a prática de levar as minhas causas, as minhas indagações, para as indagações bíblicas, para conhecer entre as histórias bíblicas qual a causa ou qual motivo ou qual resposta Deus daria a essa inquietude. Porque todas elas encontram no Senhor uma palavra. E eu me deparei com o seguinte cenário. Eu procurei em Pedro e fiz essa mesma indagação. Qual seria o sermão mais importante da história de Pedro? E é nesta hora que eu fiz essa pergunta, eu me lembrei. Eu já sei. O sermão mais poderoso da história de Pedro foi Lucas capítulo de número 5. A pesca maravilhosa. É algo tão extraordinário. Foi algo tão poderoso. Um homem passar a noite inteira pescando e nada a apanhar. E depois de tanto tempo dedicado, aparece Cristo Jesus, juntamente ao lago de Genezaré, liberando uma palavra, uma ordem, uma ordenação a Pedro. Voltai a pescar, ir ao mar alto, lançai a rede. E Pedro faz uma pesca grandiosa. Pescou tanto que a Bíblia diz que o barco quase afundava de tanto peixe. Isto fez com que Pedro se tornasse atormentado por aquele sinal, por aquele prodígio que Cristo estava fazendo. E para mim, naquela hora, essa teria sido a maior ministração de Jesus. É claro que Pedro ouviu tantas outras, o Sermão do Monte, as parábolas de ensino, os ensinamentos de Jesus enquanto assentava na mesa. Pedro aprendeu tanta coisa, ouviu tanta coisa, escutou tantas histórias, parábolas e ensinamentos de Jesus, que claro que fica difícil de enumerar a mais importante e a mais impactante. Eu pus no meu coração que seria Lucas 5, porque talvez fosse essa que levou ele ao ministério. Mas quando eu leio a Bíblia, João 2 mostra que Pedro foi tomado por uma convicção e que Jesus ensinou de maneira tão distinta, transformando água em vinho. Jesus operou purificando o templo. Jesus ensinou sobre a natureza do homem. Mas o que fica no meu coração é que todos esses sermões são pequenos, incomparáveis ao que Jesus fez em João 13. Para mim, esse sermão é o sermão mais importante da vida de Pedro e da minha vida, porque o texto diz que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os
até o fim. Estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Respondeu então Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus lhe disse: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. É aqui que eu quero parar e deixar uma palavra para o teu coração. O sermão mais impactante da história de Pedro foi o sermão silencioso de Cristo servindo. Não houve palavra, não houve ministração, não houve manifestação de milagre, houve apenas o Rei dos Reis, mostrando que no reino dos céus, maior é o que serve. O sermão que transformou a vida de Pedro não foi aquele que ele pescou muitos peixes, foi aquele que ele viu o mestre dos mestres se rendendo à humildade e sabendo que a maior coisa que o reino nos pede não é o quanto falamos, mas é o quanto servimos. E aí eu preciso te perguntar, querido, quanto de serviço ao reino você tem dado? Não é o quanto você canta, toca, prega, fala, anuncia, grava. Pelo contrário, é o quanto você serve. E se você não está servindo, quem sabe não chegou a hora de entrar neste lugar. E sabe por quê? Porque eu tenho aprendido que voz Deus entrega à multidão. Serviço Ele entrega aos íntimos. O que eu aprendo é que nós estamos como igreja trocando o que Jesus nunca trocou. Nós achamos que chamado é exposição, serviço é ocupação, enquanto na verdade tudo está invertido. O grande chamado, a maior transformação da vida de alguém não vai vir pelas palavras que nós anunciamos à multidão, mas sim o quanto nós servimos aos íntimos do Senhor. Que Deus faça você compreender, que Ele te leve a aprofundar um pouco mais, que Ele mergulhe você naquilo que Ele disse, que quem quiser ser o maior, seja o menor e sirva a todos os seus irmãos. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e sua família, em nome de Jesus.